Miguel Frasquilho, presidente da AICEP, e Franklin Alves, tumarense e ex-secretário de Estado da Economia, foram os convidados do jantar-debate que decorreu nas instalações da Caça Brava, na freguesia de Aceiceira, em Tomar, evento subordinado ao tema Todos por Tomar, que futuro, opções e realidades. Foram abordados aspectos como as estratégias e os meios para cativar e orientar investimento para o concelho, os mecanismos existentes em Tomar para facilitar a instalação de empresas e para criar emprego, a competitividade da cidade e a fixação de população. A iniciativa, a terceira, foi promovida pelo movimento Todos por Tomar e juntou mais de 150 de participantes. No período de intervenções, registro para as palavras de Franklin Alves, que abordou as questões relacionadas com o financiamento das empresas. Eu acho que, desse ponto de vista, nós temos basicamente duas dimensões que se prendem muito com o tema final do financiamento das empresas, mas eu julgo que, considerando um pouco o tecido empresarial que temos no Concelho, o tema do financiamento não pode ser visto também daquilo que podem e devem ser políticas públicas que suportem de alguma maneira o desenvolvimento de novas soluções alternativas de desenvolvimento. E porquê é que isso é importante? Porque, em larga medida, quando nós falamos de novos paradigmas de desenvolvimento económico em que a dimensão menos industrial e mais de serviços está presente, isso também significa, em muitos casos, apostar em capacidades que têm mais a ver com a cabeça, com a massa cinzenta e menos com a força bruta. E menos, portanto, com a parte que tradicionalmente se considera capital físico, isto é, grandes fábricas, grandes indústrias. Nós aí, enquanto portugueses, e portanto este Conselho também, penso eu, até porque tem tido uma aposta importante na área da educação, temos vantagens e não estamos certamente fora dos níveis de outros países. Temos é que efetivamente ser capazes de criar as condições para tirar proveito dessa capacidade e dessa massa cinzenta que existe no país. E é aí que eu julgo que a dimensão das políticas públicas associada à dimensão da iniciativa empresarial tem que ser bem jogada. E tentando só dar uma pequena aproximação àquilo que eu acho que são temas de política pública, eu dividi-las-ia em duas dimensões distintas, as mais centrais, dos governos centrais, e as mais locais. E, ao nível do Governo Central, é óbvio que há um conjunto de iniciativas que se vão mantendo de governo para governo, pelo menos em termos estruturais, que têm a ver com apoios públicos muito sustentados em fundos comunitários, mas que são importantes do ponto de vista da criação de formas de agregação da capacidade empresarial e daquilo que é o acesso a conhecimento e a investigação e desenvolvimento que o país tem. Nós temos um tecido empresarial relativamente débil, de pequenas e médias empresas, que só por si não têm capacidade para elas próprias investir de forma continuada em projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento, em áreas de inovação que, na maior parte dos casos, têm uma taxa de sucesso muito baixa. A questão é, efetivamente, ter muitos projetos e conseguir ter sucesso em alguns para se ingrar. Mas isso, de facto, não é possível ser sustentado por empresas de muito pequena dimensão que não têm o capital, muitas vezes, sequer para sustentar o negócio como tal. Por seu lado, Miguel Frasquilho, presidente da AICEP, falou da necessidade de uma maior internacionalização das empresas como a forma mais eficaz para a atração de investimento estrangeiro. E os municípios que forem mais competitivos e apresentarem aos investidores as melhores condições são aqueles que conseguem atrair investimento para a sua área de influência. E, portanto, nós na AICEP somos uma agência nacional e, portanto, como compreenderão, nós não discriminamos entre municípios, nós queremos atrair investimentos para Portugal, seja a norte, seja a sul, seja no interior, seja no litoral, queremos é que os investimentos venham para o nosso país. Depois, onde é que eles se vão situar? Bom, isso já é um papel que cabe aos atores regionais, sejam eles das próprias regiões em que o país se divide, seja dos municípios. Agora, isso não invalida que a AICEP, quando solicitada, trabalhe com os municípios. Já trabalhamos com muitos municípios e estamos, obviamente, disponíveis para trabalhar com todos e quaisquer municípios que nos procurem. Agora, não podemos ser nós a ir à procura dos municípios, como é evidente. Eu vou muito rapidamente passar os slides que vos trouxe, não sei se
para alguns será mais facilmente visível do que para outros, mas muito rapidamente, eu diria que hoje a primeira vertente que interessa aos investidores, e isto interessa porquê? Pelo nosso passado, porque foi por estes fatores que nós tivemos um resgate em 2011, é perceber como é que, do ponto de vista macroeconómico, estamos a evoluir. Bom, e eu diria que hoje os desequilíbrios fundamentais da nossa economia têm vindo a ser corrigidos e a situação é hoje francamente melhor do que aquela que existia em 2010, 2011 e que conduziu ao resgate. A ERTE falou depois com António Lourenço dos Santos, um dos rostos do movimento Todos por Tomar, que não deixou de lamentar a ausência das forças políticas que, aliás, foram convidadas para este evento. Muito positivo em primeiro lugar e para lá disso ficaram equacionadas os principais aspectos que, do ponto de vista económico, podem sustentar um processo de renascimento de Tomar, de desenvolvimento de Tomar e do Concelho de Tomar, e até de alguns territórios adjacentes. 2 ou 3 aspectos que em concreto? A necessidade de captar investimento estrangeiro, as vias para captar investimento estrangeiro e a nomeação genérica de um conjunto de vantagens comparativas que Tomar tem e que, se forem devidamente valorizadas, podem permitir preencher um conjunto das condições indispensáveis para criar, para corporizar o tal processo de relançamento. Deixou aqui um conjunto de alertas a quem, nomeadamente aos políticos, ao fim e ao cabo, estamos em período digamos assim, quase eleitoral, em eleições autárquicas. De facto, é também apontado como uma das possibilidades a esse nível. Este género de iniciativas servem também para, de facto, alertar os políticos para estas realidades? Esse é o principal, digamos que é uma das principais motivações da realização destes encontros. É condensar um conjunto de orientações, um conjunto de conclusões que possam ser úteis aos responsáveis partidários para poderem pensar devidamente nos programas eleitorais. Ficamos por aqui neste tipo de iniciativas ou ainda vamos ter outras do género ou de outro género em relação, até às próximas eleições? As circunstâncias ditarão o nosso percurso próximo. Como disse há pouco, ficámos preocupados, ficámos tristes, porque não houve da parte do universo partidário uma resposta minimamente capaz, ou seja, de presenciar e participar neste diálogo, neste debate, que penso que foi muito útil, foi construtivo, houve valor acrescentado e foi pena que realmente não tivéssemos todos participado.